Bom dia pessoal, tudo bem? Tô gravando sem microfone, então pode ser que você ouça vozes, pássaros, cachorros, gatos, o homem do ovo. Mas enfim, hoje eu vim falar com vocês sobre a escala das emoções. Quando eu comecei a estudar sobre arcturianos, a mesa frequencial a qual eu trabalho, foi a primeira vez que eu ouvi falar nessa escala de campos atrativos, cada um dá um nome. Quem trabalha com mesa frequencial já deve conhecer, né? Mas por que eu vim fazer essa live? Porque quando eu faço atendimento, eu falo dessa frequência que a gente vai trabalhar e a maioria das pessoas não conhecem. Então eu vim falar um pouquinho desse estudo feito por um psiquiatra americano, David Hanks, e ele traz ao público, né, uma parte. Aliás, esse estudo se deu um livro. Ele estudou muitos anos sobre esse poder da consciência e o livro chama-se Poder versus Força, uma anatomia da consciência, os determinantes ocultos do comportamento humano. Esse livro foi publicado em 1995, né? E ele é um estudo bem interessante porque ele fala do quanto a gente é manipulado, né? Se você vê a escala da consciência, a gente, no 85% dele, tá aqui embaixo, entre vergonha, culpa, medo, desejo, raiva, orgulho. Então é bem interessante o quanto às vezes a gente não usa o nosso livre-arbítrio e a gente compra como verdade o que os outros querem que a gente pense que é verdade. E é muito interessante. O que ele fala aqui desses níveis de consciência, tá? Por exemplo, os níveis mais baixos de força. Um indivíduo que vibra na energia da iluminação, que aí já é questão de Buda, Jesus, né? Eles vibram já acima de 700, na verdade, no nível 1000 de energia, tá? Mas eu quero falar sobre nós aqui, pobres mortais. Em meados dos anos 80, ele informa que a média global da humanidade na sua escala subiu um pouco acima do nível de 200. Então, até nos anos 80, a gente vibrava lá embaixo. É claro que representa outra descoberta que confirma a existência de uma mudança em curso no nosso nível de consciência. Eu acho que a gente já teve uma melhora bem significativa agora nesse último século. E aqui o que ele fala? O que é vibrar, por exemplo, no nível 20, que é o nível mais baixo, que é o nível da vergonha. Ele fala que é o estado mais baixo da consciência do ser humano e que tem menos energia. Uma pessoa com vergonha não toma decisões, não interage com seres humanos, não tem experiências na vida, o que dificulta essa pessoa aprender por conta própria ou que funcione ou que não funciona. Esse nível mais sutil se manifesta como timidez, uma vergonha extrema, né? A pessoa quer desaparecer e aí até pode acontecer os casos de suicídio. Cada caso é um caso, tá, gente? Aqui é uma breve passada no que o Dr. David quis passar para nós, passou para nós, né? A gente está num grande nível hoje, no nível do medo, tanto que eu, por exemplo, nem assisto televisão. A mídia só fala disso e não é só isso que existe no mundo, essa que é a verdade. O nível do medo é o nível 100. Você vê o mundo como perigoso e inseguro. Você pode existir em um estado de paranoia, sob constante preocupação e estresse de uma realidade atual. Para subir acima deste nível, geralmente requer algum tipo de ajuda. Superar o medo é algo que todos nós temos que lidar. A gente tem alguma coisa sempre, vestígios nossos de infância, vidas passadas, enfim.
Níveis de medo diferem de segurança geral ao medo da rejeição da sociedade. O medo é apenas uma crença interna. Cria-se medo de si mesmo quando você perceber as situações e eventos sendo uma ameaça para o seu bem-estar geral, né? Então, o medo é uma consciência. A partir do momento que a gente eleva o nosso nível de consciência, a gente deixa vários medos. O que mais hoje acontece na sociedade? É o medo do desemprego, é o medo de não ter dinheiro, é o medo de não ter alimento, é o medo de não ter onde morar. E aí eu nunca entendia o pessoal que falava, você cocria aquilo que você quer. Então, se você vibra nesse medo, você fica cocriando um medo, as coisas ficam muito mais difíceis para você. A partir do momento que você começa a sair disso e trabalhar a sua consciência, trazendo o lado positivo e buscando esse lado positivo, a sua energia muda, tá? Às vezes é bem complexo para explicar, mas a partir do momento que você começa a fazer isso no seu dia a dia, que é mudança de atitude, mudança de pensamento, manter, às vezes a gente fala, nossa, você mantém a sua pia limpa, aquela pia suja traz energias negativas, entendeu? Então é tudo um sistema. Eu quero falar aqui no nível já 200, o nível do orgulho é 175, que é bastante gente também. Mas eu vou falar aqui um pouquinho da coragem e do otimismo, que é o nível 200. Não, tô me falando para falar 170, bom, vou falar do orgulho e da arrogância, que é o nível 175, ok? Esse é um estado de consciência predominante da humanidade atual. É totalmente dependente de circunstâncias externas. O que é circunstâncias externas? Dinheiro, prestígio, ser notado. Ou seja, é altamente vulnerável. Esse é o estado que leva ao nacionalismo, racismo, guerras religiosas. É um estado totalmente irracional de negação e defesa. É onde se encontra, onde a pessoa se torna tão intimamente ligado às suas crenças que um ataque a ela se torna ataque a você, por exemplo. Eu acho que é o que está acontecendo muito hoje em dia, que hoje a gente tem que ter muito tato ao falar, né? Muito tato, senão tudo vai tornar agressivo. Você pode chamar a atenção de um grupo e ser atacada por este grupo. Então, é muito complexo essa parte do orgulho, né? A gente tem que tomar consciência disso. Esse negócio, você vê, ele fala do nacionalismo, né? Quantas pessoas a gente não vê brigando, discutindo por política? Quantos países ainda discutem, brigam e guerreiam, fazem guerra por causa da religião? É o extremo, né? É aquela pessoa que acha que tem a pura verdade, é só ela que tem a verdade. Isso nada mais é do que o orgulho, né? Todas as religiões levam ao mesmo lugar, que é o amor, a caridade, a perseverança, trabalhar o ser. E essas coisas acontecem ainda muito hoje, infelizmente. E aí vamos falar então da coragem e do otimismo, que é um grauzinho a mais, quando você já tem consciência que aquela briga de política não vai te levar a nada, né? Eu acho que se a gente criar a mentalidade que nós somos seres espirituais, isso aqui é uma carcaça, não importa que cor, que raça, que gênero,
Não importa, o que você tem que vibrar é o amor. Você não, se todos, eu falo que o mundo devia ser cego, cego de vista mesmo, porque aí muita coisa não ia existir, né? Não ia ter preconceito, eu acho, né? Eu falo que a gente tem que ver com os olhos espirituais e não corpo da matéria, né? Porque aí é que gera os racismo e tudo mais. Coragem e otimismo já começa no nível 200. Aqui o ego ainda existe, mas há uma visão diferente sobre a vida, o indivíduo, e começa a olhar para fora de si. Começa a se alinhar com a verdade, já não tem mais medo, não que não tenha, né? Mas já é algo que ele já consegue trabalhar. Está mais atento às situações da vida, está mais otimista, entende mais a verdade, compreende o sofrimento, né? O sofrimento, aliás, dá um descanso quando você já está nesse nível 200. E é o começo do seu despertar espiritual, o primeiro nível da força real. Aqui o ser começa a ver a vida como desafiante e emocionante, ao invés de opressora. Você começa a ver seu futuro como uma melhoria sobre o passado, ao invés de simplesmente continuar como sempre, né? Tem aquela pessoa, eu sou assim, vou morrer assim, ponto. E não é. A gente está aqui para evoluir. E o planeta está se transformando e a gente tem que se transformar também. Entendeu? Então nosso ser sempre vai evoluir. A gente nunca regride. Você pode estar paradinho lá, você vai ficar naquela seu casulinho confortável, mas vai ter um momento que você vai ter que sair desse casulo. Você vai querer expandir, você vai sentir essa necessidade, né? Então, as terapias holísticas geralmente levam você para isso, para você pensar, né? Sair desse casulo. Você é um ser espiritual, você está momentaneamente num corpo físico, na matéria. Aqui é uma grande escola e você tem que aprender a lidar com tudo isso, né? Então, é hora da gente adultecer espiritualmente. Chega de não pensar mais nisso. A gente tem que pensar, porque o futuro é espiritual. E a gente vive entre a terceira e quarta dimensão, nesse looping, né? Matéria, espírito, e o planeta está passando por uma grande regeneração, onde a gente vai para a quinta dimensão. Então está na hora, mais do que na hora, de despertar esse lado espiritual nosso. E como que a gente vai fazer isso? Trabalhando essas emoções. Todas essas crenças e situações que foi implantada em nós a vida toda, né? Encarnações e encarnações, tá? Então, a gente trabalha na mesa frequencial essas escalas atrativas de emoção. Então, a gente vai trabalhando. E é algo volúvel, tá? Às vezes você pode estar naquela vibração de tristeza hoje, mas aí você vai trabalhando, porque quanto mais você combate essas emoções, mais o seu nível vai aumentando, tá? Isso não tem nada a ver com religião, tá, gente? Isso daqui é um trabalho científico, estudado e comprovado. Então, você é energia. A partir do momento que você começa a trabalhar isso, você vai aumentando o seu grau de energia, automaticamente essa escala de campos atrativos, tá bom? E aí, tem vários níveis, né? Então, tem o nível depois orgulho, que eu já falei, neutralidade, bondade, aceitação, razão, de amor, né? E aí chega lá em cima, no nível 600 da paz, eu acho que aí é quem medita bastante, é muita meditação, muita ligação com o nosso ser, né, espiritual, com nossos mestres e mentores. Então, aí é total transcendência, né? O David Hanks diz que esse nível só é alcançado por uma pessoa em 10 milhões. Ou seja, cada 10 milhões de pessoas, só uma alcança esse nível 600. Olha isso. E o 700, então, nem sei, né? Vamos ler aqui o que ele fala desse nível 700. O nível mais alto da consciência humana, onde a humanidade se confunde com a divindade
Iluminação, como diziam os antigos mestres, é a união do ser com o todo, o fim do individualismo, o fim do eu, o fim do ego, o homem transcendental, extremamente raro. Só o fato de pensar sobre pessoas desse nível pode fazer com que você aumente seu nível de consciência. Olha que maluquice isso. É aqui que acontece o estado da consciência elevada, tão bem conhecido como superconsciência. Você vê o mundo como ele realmente é, indescritível. Pelo que eu sei, quem só alcançou essa iluminação é Buda, Gandhi, Jesus, mas estamos a caminho, né, gente? A gente está aí. Todo mundo pode ser um mestre ascenso, isso é muito legal, né? Não é algo que é impossível. E o mais legal de tudo isso, gente, que a gente começa a entender um pouco do nosso livre-arbítrio, porque às vezes a gente fala, eu tenho livre-arbítrio, mas a gente não usa, essa que é a verdade, tá? A gente compra o que os outros falam. Aqui, ó, cadê? Vamos lá, vamos lá. Esses estudos aqui, se não me engano, é dos anos 80. Então aqui ele fala que 90 mil pessoas que estão abaixo do nível 200. Tal é o poder dos estados mais altos da consciência. Ah, não, aqui ele está falando um pelo outro, né? Ó, um nível, quem está no nível 300, por exemplo, 300 lá entre a neutralidade e a boa vontade, uma pessoa que está vibrando no nível 300 de consciência, elevou-se acima de muitas emoções e conflitos para alcançar um certo estado de não julgamento e sentir otimismo. No nível 400, o indivíduo alcança uma atitude um pouco mais harmoniosa. Cadê, gente? Eu quero fazer o comparativo que ele faz daquele e quantas você balanceia. Cadê? Onde uma pessoa compensa o nível de peso de umas 400 mil pessoas que estão abaixo do nível 200. Quando você está vibrando no 400, você consegue compensar quem está em nível baixo, dos níveis baixos do nível 200. Esse faz esse comparativo. Esse é muito legal aqui. Cadê? Para alcançar o nível 500, uma pessoa precisa estar espiritualmente consciente. A este nível, o amor incondicional e o perdão incondicional ficam mais vivos e bem mais encaixados à nossa realidade. Aqui uma pessoa contrabalanceia, quem está vibrando no 500, que é o amor, contrabalança 750 mil pessoas que estão abaixo do nível 200. Então, por isso que a gente nunca sai do eixo. Quem está vibrando aqui dá sustentação para esse que está vibrando aqui. Isso é maravilhoso, é muito legal. E aí ele fala, quando uma pessoa praticou meditação longa e diligente, né, o suficiente para atingir consciência da felicidade do nível 600, ela está naquele momento contrabalanceando 10 milhões de pessoas abaixo do nível 200. Então, olha como é importante a gente trabalhar o nosso consciente, o nosso lado espiritual e retornar, gente, porque nós somos seres espirituais, então a gente deve trabalhar esse lado sempre. Tá? Então, esses campos atrativos eu uso muito na mesa frequencial arcturiana, que a gente trabalha. O que é trabalhar isso? A gente vê em qual nível você está e sempre vamos trabalhar para que esse nível suba. Então, a gente vai trabalhar medo, raiva, orgulho, desejo, tristeza, seja lá o que for, tá? Muita gente fala, nossa, mas tem gente que fica lá na apatia, né? A apatia geralmente acontece muito quando acontece o luto, né? A perda de um ente querido. E tem gente que fica alimentando aquilo, né? Alimentando aquilo. Eu sei que a perda é
dolorosa. A gente não está acostumado, a gente não trabalha esse tipo de energia, né? É como se a gente perdesse aquela pessoa e nunca mais vamos vê-la. Não, isso é momentâneo, a gente tem que trabalhar esse lado de entender isso, né? De compreender que nós estamos momentaneamente na carne, vivendo uma vida material, sendo que nossa vida mesmo é espiritual. Então, nossa verdadeira vida não é aqui. A verdadeira vida é espiritual. E quanto mais a gente tem consciência disso, quanto mais a gente trabalha esse lado nosso, melhor e mais sutil vai ficando nossos corpos sutis, fica muito mais fácil lidar com várias coisas na vida, né? Então eu queria falar sobre isso para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Quiserem ler o livro, como chama aqui? O livro tem 400 e poucas páginas, tá, gente? Trazidos aqui, como chama? O livro é Poder versus Força, uma anatomia da consciência, os determinantes ocultos do comportamento humano, de Dr. David Hanks, ok? Então, aqui ele fala do hemisfério direito, do esquerdo, ele fala dessa 15% da população do mundo que está vibrando ainda, que vibra, aliás, 85% da população ainda vibra abaixo de 200, é muita gente. Eu acredito que isso aumentou, eu tenho certeza que aumentou, porque isso foi em 85 e aí teve já grandes mudanças energéticas no planeta, né, desde 2012, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer mais vídeos explicativos aqui, tanto da mesa frequencial e aquilo que eu senti no coração para trazer para vocês, tá bom? Grande beijo, boa semana a todos.